Olha para isso daqui, 748 dólares de lucro em apenas uma única operação. Isso dá mais ou menos 3.690 reais usando apenas uma única estratégia. E eu vou te ensinar essa estratégia aqui nesse vídeo. E dá para encontrar operações que nem essa basicamente todos os dias. Essa é apenas uma das várias operações que eu fiz essa semana usando a mesma estratégia. Olha todos esses trades aqui que eu fiz essa semana. Consegui fechar essa semana com mais de 10 mil reais de lucro basicamente usando a mesma estratégia. Se eu pegar 3.690 reais vezes 5 dias na semana, isso daria mais de 18 mil reais por semana. Imagina o quanto isso pode mudar a vida de alguém, imagina o quanto isso poderia mudar a sua vida. E nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo cada coisa que eu faço para encontrar operações que nem essa e executar operações que nem essa. Quando eu falo passo a passo, é literalmente aqui passo a passo, clique a clique na tela do computador. É uma estratégia baseada em basicamente 4 passos. E não se preocupa que eu não vou te vender curso nenhum aqui, literalmente eu vou te mostrar tudo que eu fiz de graça. Oi para você, meu nome é Henrique e essa aula talvez vai ficar um pouco longa. Então eu vou explicar tudo passo a passo para iniciantes. E caso você não seja tão iniciante aqui embaixo vai ter um índice de capítulos. Então você pode usar o índice de capítulo para você avançar ao longo do conteúdo para a parte que mais te interessa. Mas se você é uma pessoa iniciante, que é a pessoa que eu estou pensando para fazer esse vídeo, você vai ter que assistir o vídeo inteiro porque cada passo, cada recomendação e cada detalhe que eu vou falar aqui vai ser importante. Então eu vou te mostrar requisitos para você executar essa estratégia de você encontrar operações que nem essa e cada passo que eu uso desde a análise até a entrada, tá bom? Então se você já é expert, acho que você nem estaria aqui, mas se você já entende do assunto, mercado futuros, você pode só usar o índice de capítulos, mas se você é iniciante, senta aí e assiste o vídeo inteiro, tá bom? Então bora lá. Requisitos básicos para você executar essa estratégia. Esse vídeo é para iniciantes, então eu estou pressupondo que você que está me assistindo não entende de muita coisa. Então vou tentar ser o mais explicativo possível, é por isso que isso aqui vai ficar meio longo, mas eu prefiro ensinar de mais do que ensinar de menos. Então bora lá. Requisito número 1. Requisito número 1 é basicamente você entender como funciona o mercado futuros e ter uma conta na corretora. Então você tem que entender isso aqui. Inclusive agora eu tô com o trade aberto, lucrando 81 dólares. Deixa eu ver quanto é que dá isso aqui. Dólar. Nesse momento eu estou lucrando 300, 400 reais. E bom, você tem que entender como é que funciona isso daqui. Você tem que entender como é que funciona a corretora. Então se você não entende mercado futuros e não tem uma conta na Binance, eu vou deixar 2 links aqui embaixo. Um link para você assistir o vídeo completo, onde eu explico nesse canal passo a passo como funciona essa plataforma, como funciona o mercado futuros, e o outro é para você criar conta na Binance. E criando conta pelo link na descrição, você ganha uns descontos nas suas taxas na hora de você operar aqui dentro do mercado. Depois que você já entendeu como funciona o mercado e você já tem conta na corretora, você vai ter que entender o básico, né? Entender o básico basicamente aqui é entender análise de candle, tendências e coisas básicas sobre análise técnica. Tem bastante aula aqui nesse canal, onde eu ensino você a pegar o gráfico e ler o gráfico passo a passo, ensino tudo literalmente do zero aqui. É quase que um curso gratuito no YouTube. Isso é importante porque você fique familiarizado com termos técnicos que eu vou usar aqui. Então se você é iniciante, muito iniciante mesmo, vê os vídeos aqui que eu recomendei e os links que estão na descrição. Mas bom, pressupondo que você já entende como funciona o mercado e já entende como ler os gráficos, pelo menos o básico, o primeiro passo para você executar uma operação dessa é você buscar um ativo em tendência. É você buscar uma criptomoeda em tendência no gráfico de 1 hora e no gráfico de 15 minutos. Por quê? Essa operação que você viu na tela aí, essas operações, várias operações que eu fiz ao longo da semana, basicamente foram operações de day trade que geralmente duraram ali um dia. Então, para fazer operações que durem um dia ou algumas horas, a gente vai usar tempos menores e a tendência do gráfico menor. Então, basicamente, tendência é aquele famoso movimento do gráfico, onde ele sobe, desce, sobe, desce. Na teoria, é assim bonitinho, ó, onde o ativo ele faz um fundo, um topo mais alto. Fez um fundo, depois rompeu esse topo e fez um topo mais alto. Assim funciona a tendência de alta e a tendência de baixa, tipo, o mercado subiu, desceu, subiu mais um pouquinho, continuou descendo mais, aqui, ó. E o mercado segue fazendo esse zigue-zague para cima e para baixo. Então, o primeiro passo é a gente achar um ativo e identificar um ativo que esteja fazendo esse padrão no tempo de 15 minutos. Então, você vem aqui no tempo gráfico no TradingView, 15 minutos. Na verdade, eu recomendo que você comece por 1 hora e você busque isso. Todos esses trades que você viu, basicamente foram em um único ativo, que é esse ativo que eu estou mostrando para vocês aqui na tela. E como é que eu analisei ele? Olha a tendência dele. A tendência do gráfico de 1 hora. A gente tem um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo. Você percebeu que cada vez, cada fundo
fundo é mais baixo. Então a tendência desse ativo é de baixa. Isso é algo muito básico no mercado financeiro, mas eu quero que você entenda que como o mercado está cada vez caindo para baixo, a gente quer pegar uma operação onde a gente entre aqui em cima e saia aqui embaixo. Então a gente chama isso de correção, né? O ativo ele desce, corrige um pouco e continua caindo. Essas operações que eu fiz foram operações de venda e eu vou explicar para você como eu fiz e mostrar a estratégia. Para a compra, basicamente seria a mesma coisa, o ativo subindo e o nosso objetivo seria pegar essas correções de movimento para pegar a próxima onda. Então o mercado ele vai em ondas, o que a gente tem que entender é identificar uma onda dentro do mercado e pegar o melhor ponto possível para entrar naquela onda. Nesse caso, a tendência desse ativo aqui é uma tendência de baixa, porque na teoria é bonitinho assim, mas quando chega na prática é isso aqui que acontece, ó, fundo, topo, fundo, um topo um pouquinho mais baixo, mas um fundo mais alto. Então o mercado ele não segue um desenho perfeitinho, é muito difícil você encontrar dessa forma. Que nem eu te falei, vai estar mais ou menos assim, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, e assim segue o mercado na sua tendência de queda. Isso é muito importante porque isso vai ditar o tipo de operação que a gente faz, que a gente sempre vai seguir a tendência do ativo, vai definir se a gente vai fazer um long ou um short. Basicamente um long é operar na expectativa que o ativo suba e um short é operar com a expectativa que o mercado caia. Então quando eu clico nesse botãozinho aqui comprar long, eu espero que o ativo suba, quando eu clico aqui eu espero que ele caia. Como a tendência de queda, a gente vai pegar operações de venda, que nem nesse momento aqui eu acabei de pegar uma operação de venda, eu entrei nesse ponto aqui e agora o preço está caindo, então quanto mais ele cair, maior vai ser o meu ganho proporcional àquela queda. Caso você fique um pouco confuso com números, alavancagem, alguns termos, é porque você não assistiu o vídeo de como funciona o mercado futuros e todos os termos e coisas que eu vou usar aqui vai estar no vídeo anterior, quer dizer, no vídeo que vai estar na descrição. Então isso vai definir se a gente opera na compra ou na venda do ativo. A gente sempre vai operar a favor daquele movimento do ativo e nunca contra a tendência. Então se o ativo está caindo, a gente vai operar na venda daquele ativo. O ativo está subindo, a gente opera na compra. É importante também que você analise a tendência do mercado. E quando eu falo tendência no mercado, é você abrir também o gráfico do Bitcoin e ver se o Bitcoin está na mesma tendência que o seu ativo. Nesse momento aqui, o Bitcoin ele segue em tendência de queda, exatamente como está o nosso ativo. Ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo e agora fazendo um topo para depois cair novamente e fazer um outro fundo. Henrique, mas por que você não opera no Bitcoin? Porque eu estou operando com valores relativamente menores e o Bitcoin é um ativo que se movimenta pouco. Então, se ele se movimenta pouco, a gente vai ter pouca margem para lucrar ali. Eu quero que você pegue e anote cada coisa que eu falo aqui e não preste só atenção no que eu estou escrevendo, porque as coisas que eu vou falar aqui são muito mais importantes do que está escrito. Então isso aqui é só para você ter noção de onde a gente está e para eu me guiar também no conteúdo para a gente ir avançando, tá bom? Então anota cada coisa. Então a gente vai pegar um ativo em tendência e onde é que você consegue achar esses ativos? Você pode procurar em 3 lugares. Você pode ir no CoinMarketCap, que é esse site aqui, e quando você vier aqui, você aperta aqui, ó, em 24 horas. E aí você vai ver os ativos que mais estão se movimentando nas últimas 24 horas. A gente sempre vai querer um ativo que ele está tendo uma forte movimentação. Quanto maior for a movimentação dele aqui, mais chance a gente tem de lucrar. Então se 24 horas ele está subindo 10% ou 15%, é um movimento interessante e todo ativo que ele está se movimentando muito, ele sempre está seguindo uma tendência ali dentro do gráfico menor. Você pode olhar também aqui no Crypto Bubble, tá tudo caindo, ou aqui dentro da própria Binance. Você vem aqui na Binance, ó, aperta aqui em 24 horas e aparece os ativos que estão se movimentando. Bom, depois que você achou um ativo em tendência e você conseguiu identificar topos e fundos ou fundos e topos, dependendo da tendência do ativo, o segundo passo basicamente é a gente brincar com uma alavancagem. O que é alavancagem, Henrique? Basicamente a alavancagem é a gente operar com dinheiro da corretora, né? A gente pega dinheiro emprestado com a corretora. Então a alavancagem é essa opção aqui, onde eu posso multiplicar o meu capital nesse ativo aqui no caso até 20 vezes. Mas tem ativos aí que nem o Bitcoin que você consegue multiplicar o capital até 100 vezes. Como assim, Henrique? Vou explicar de jeito bem simples, porque vai que você não viu o vídeo sobre o mercado futuros e não entende. Nesse momento aqui, eu tô com uma operação com 570 dólares. Essa margem foi o dinheiro que eu coloquei na operação. Eu coloquei 570 e eu tô alavancado 10 vezes. Quer dizer que a minha operação está sendo 570 vezes 10. Esse é o tamanho da minha operação. Então 570 vezes 10 dá 5.570. Então eu estou operando no mercado com uma posição de 5.570. Eu vou ganhar ou perder como quem tivesse 5.570. Então a maior vantagem do mercado futuros é que mesmo que você tenha pouco dinheiro, você consegue alavancar o seu capital, você consegue pegar dinheiro emprestado com a corretora para entrar com mais dinheiro, porém também, né, você vai ter um risco muito maior. Então nossos ganhos e percas vão ser em cima da alavancagem. A alavancagem que eu uso geralmente com esse tipo de operação é de 10 a 20 vezes. Nesse caso aqui foi de 10 vezes.
Por que eu usei a alavancagem de 10 vezes aqui nessa operação e em todas que eu usei essa semana? Porque esse ativo aqui, a PEP, até abrir o gráfico dela aqui, ele é um ativo que está tendo uma forte movimentação. Então, eu estou no gráfico de uma hora. Ó. Só hoje ele já subiu mais ou menos ali, ó, 40%. E nessa semana ele já vem uma forte queda e essa semana ele já caiu mais de 75% e agora subiu, né, 65%. Então, é um ativo que ele está tendo uma forte movimentação. Como ele se movimenta muito rapidamente, se eu estou com muita alavancagem, né, com muito dinheiro emprestado, o mínimo de variação ali pode tirar muito dinheiro de mim ou me dar muito dinheiro. Então, a alavancagem que eu uso para esse tipo de operação é de 10 vezes. Então, você tem 100 dólares, entrou com a alavancagem de 10 vezes, veio aqui, né, botou aqui a alavancagem 10 vezes, pá, você está com 10 vezes o valor do seu capital. Tudo isso é explicado no vídeo de tutorial Mercado Futuros. Então, ganhos e perdas vão ser sobre esse valor. Se por acaso essa moeda aqui, Pepcoin, ela cair 40%, eu vou ganhar 40% de 5.517. Quanto é que tem ali? 5.600, né? Tá oscilando. 5.600 vezes 40%, se ela cair mais 40%, eu ganho ali 2.240 dólares, que daria um total de mais de 12, 13 mil reais em uma única operação. Então, quanto mais o ativo se movimenta, mais a gente ganha ou a gente também perde. Nesse momento, eu tô com 67 dólares de lucro. Beleza, bora prosseguir. Então, a gente pega dinheiro emprestado com a corretora e escolhe uma alavancagem de pelo menos ali, no máximo 10 vezes. Se for um ativo que seja tipo um Bitcoin da vida, você pode pegar uma alavancagem maior. Como ele se movimenta menos, enquanto essa moeda aqui já subiu hoje algo em torno de 38, 40%, o Bitcoin nesse mesmo período subiu apenas 2%. Então, quanto mais volátil o ativo, maior pode ser a sua alavancagem. Presta atenção no que eu estou falando, não só no que está escrito. Então, resumindo para você o que eu falei, o tamanho da alavancagem vai depender de dois fatores: a volatilidade do ativo e onde vai ficar o stop da operação, que o stop é a ordem automática de perda, caso a gente tenha prejuízo. Bom, volatilidade do ativo, basicamente quanto menor o tamanho de um ativo, mais suscetível à volatilidade ele está. Então, você vai operar um ativo, Henrique, eu vou operar a PEP. Aí você vem aqui no CoinMarketCap, procura a PEP e vê que a capitalização dela é de 600 milhões. É pouco em relação ao mercado de cripto. Então, isso é uma volatilidade pequena. O Bitcoin tem mais de 600 milhões, se eu não me engano agora. Bora ver o Bitcoin. O Bitcoin está com mais de 500 milhões de capitalização, enquanto a outra está lá com 600, 500 mil. Então, quanto menor a capitalização, quanto menor o tamanho dele, maior vai ser a volatilidade. E o stop, basicamente, é a ordem automática que vai encerrar a operação caso a gente fique no prejuízo. Então, o tamanho da alavancagem vai sempre depender dessas duas coisas. Quanto mais volátil o ativo, menor a alavancagem. E você também tem que ver onde fica o stop da operação. Nesse caso aqui, eu estou com 80 dólares de lucro. O stop da minha operação é aqui em cima. Caso o preço venha aqui em cima, automaticamente a operação seria encerrada e eu teria um prejuízo ali aproximado de, eu acho, de uns 150 dólares. E esse aqui foi o preço que eu entrei, né? Inclusive, eu vou até mover o meu stop loss. Botar o meu stop loss aqui no preço que eu entrei. Caso a operação volte, basicamente eu já não tenho prejuízo nenhum. E aí depois eu posso entrar de novo em um preço um pouco melhor. Então, bom, achar um ativo em tendência, pegar uma alavancagem de 10 vezes, dependendo do tamanho do ativo, você tem que analisar isso. E o terceiro passo, basicamente, é adicionar o indicador de RSI. O indicador de RSI é este indicadorzinho aqui embaixo. É bem simples. Você vem aqui em indicadores, escreve RSI, coloca aqui, ó, índice de força relativa, né? Você vem aqui em configurações e tira essa linhazinha aqui e, bom, basicamente este é o RSI. A gente vai utilizar esse indicador. Basicamente, o que é o RSI e como ele funciona? Basicamente, o RSI é um indicador que mede a força dos preços e dos movimentos, né? Isso ajuda a identificar se o ativo está muito comprado ou muito vendido, o que a gente vai chamar de sobrecompra ou de sobrevenda, né? E geralmente, quando o ativo ele chega numa sobrecompra ou numa sobrevenda, o preço ele tende a reverter. Então, vamos explicar de um jeito bem simples aqui. Vou abrir aqui o gráfico de 5 minutos. Esse daqui foi o trade que eu fiz que me deu mais de 700 dólares. Se eu não me engano, esse trade que eu fiz aqui, eu encerrei com 800 dólares. Eu vou deixar um vídeo por aqui. Basicamente, a gente sabe que esse ativo está em tendência de queda no gráfico de uma hora. Então, ele está com a tendência para cair e sempre buscar um preço mais baixo. Levando isso em consideração, e levando em consideração que ele é muito volátil, eu entrei com a alavancagem de 10 vezes. E bom, o RSI é esse indicadorzinho aqui embaixo. A gente tem esse limite do RSI, que é a região de 70, e aqui embaixo, que é a banda mais baixa, é a região de 30. Então, essa linha, ela vai acompanhando o movimento do preço, e quando ela chega aqui em cima, que ela passa desse limite aqui, a gente considera que o ativo ele está sobrecomprado. Quer dizer que muita gente comprou, já tem muita compra, e a tendência dele é que ele venha a cair. Então, levando em consideração o contexto da tendência desse ativo, isso indica uma possível queda e reversão de tendência. Então, a gente estava, nesse momento aqui em 5 minutos, em uma tendência de alta, onde o preço estava fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Chegou um momento que ele fez um topo muito alto, só que no RSI, aqui embaixo, ele estava estourado. Vamos chamar de RSI estourado, né? Passou da região de 70. Quando ele estourou aqui, que rompeu a região, automaticamente ele começou, ó, a cair e pegar uma nova tendência. Então, essa operação eu entrei
exatamente nesse ponto aqui. Depois eu vou detalhar um pouquinho mais sobre a minha entrada. E aí desse ponto aqui, ele reverteu a tendência e começou a cair. E aí ele caiu mais de 18%. Então eu ganhei 18% em cima do valor que eu estava na operação, só que alavancado. Então sempre entenda o seguinte: RSI acima de 70 sobre compra, RSI abaixo de 30 sobre venda. Então você tem que olhar duas coisas: a tendência do ativo e o nível de sobrevenda. Vamos começar a juntar as peças aqui. Bora lá juntar tudo que eu falei para você e montar o gatilho de entrada e montar exatamente como é que eu entrei naquele trade. Bora analisar o contexto para você entender o que é que eu fiz e o que é que eu vi na hora de entrar nessa operação. Então, bora lá. Eu entrei e primeiro analisei o gráfico de 1 hora. O gráfico de 1 hora mostrava o quê? Topo e fundo descendente. Ou seja, a tendência do gráfico maior ela é sempre mais importante da tendência do gráfico menor. Então a gente leva sempre isso em consideração. A gente sempre vai seguir a tendência do tempo gráfico maior. Então, se numa hora tá para queda, eu vou entrar na venda. Então, como a gente quer entrar na venda, o ativo ele tá fazendo fundos e topos cada vez mais baixos. O que a gente quer é pegar exatamente esse momentozinho aqui de correção para a gente entrar. Então, quando você olha no gráfico de 1 hora, você vai conseguir ver mais ou menos os topos e fundos ali de um jeito mais claro. Quando você começar a descer o tempo gráfico, vai ter mais informação e a gente vai buscar esse pontozinho aqui no tempo menor. Então, é que nem a gente estivesse fazendo uma cirurgia. A gente olha a camada mais grossa e a gente vai entrando até chegar exatamente onde a gente quer. Então, numa hora estava caindo. Depois eu desci por 15 minutos para ver como estava o RSI e estava aqui embaixo. E depois eu fui para o gráfico de 5 minutos, que era o que importava para mim. Quando cheguei no gráfico de 5 minutos, eu me deparei com a seguinte coisa. Você consegue ver que em vários momentos o preço ele chega aqui, ó. Vou até colocar uma linha aqui, ó. Deixar essa linha de laranja. Olha essa linha laranja. O preço ele chegava na região ali, ó, próximo de 70. Ó, chegou aqui, caiu um pouquinho. Chegou aqui, caiu 3, 4%. Ó, chegou lá em cima, aqui, ó. Chegou aqui em cima, depois caiu um pouquinho. Caiu 2%. Você vê que o preço ele chega lá, mas depois ele cai e continua subindo. Por quê? Nos 5 minutos está numa tendência de alta. Só que numa hora a tendência maior é de queda. Só que chega a um ponto, como chegou exatamente nesse ponto aqui, onde o preço ele passou de 70 e ficou estourado, assim, ele ficou bem acima da região. E aqui vem o macete. Aula básica de suporte e resistência. Tem aqui no canal. Ele chegou a estourar o RSI, a passar da região de 70 e aqui nessa mesma região, nessa linha tracejada, exatamente aqui, ó, tinha um topo anterior. Ou seja, o topo anterior, como ele já bateu aqui uma vez e caiu, isso pra gente é uma resistência. Se a gente olhar anteriormente, ó, nesse mesmo momento aqui embaixo, ó, aqui embaixo não, aqui em cima, né? Ó, o preço ele tocou aqui e ó, caiu. Depois ele veio aqui, caiu, testou novamente, né? Isso acontece também. Mas ó, quando o RSI estourou aqui, imagina que você entrou aqui e deixou o stop aqui em cima, um pouquinho aqui em cima, o preço ele caiu. E aí ele caiu 14, 15%. Então eu olhei o que tinha acontecido no passado recente do gráfico. Eu peguei todas essas coisas que eu falei para você e olhei, olha, esse padrão já aconteceu. Como esse padrão se repetiu aqui, quando o gráfico começou a subir e chegou nessa mesma região aqui, o RSI também estava estourado, eu falei, pronto, vai vir queda. Então, levando em consideração o gráfico de 1 hora e levando 5 minutos, eu entrei exatamente nesse ponto aqui. Tinha uma resistência e tinha um RSI muito estourado. Então, bora lá. Resumir para você o gatilho de entrada, né? Eu falei, mas só para você anotar e ficar ciente. Então, a gente observa a tendência do preço no gráfico de 15 minutos, no de 1 hora, e aguarda a correção. Então, eu estava aguardando o preço do ativo começar a subir, já que ele estava em tendência de queda. Eu estava aguardando essa subida aqui para eu pegar a venda exatamente no ponto de correção. Então, olhando a tendência, a gente teve topo, fundo, teve um topozinho aqui, fundo, tentou fazer um topo mais alto, não conseguiu. Aqui já é um pouco de análise de price action, para você analisar a tendência do preço. Caiu de novo, tentou fazer um outro topo, caiu lá para baixo. Isso aqui numa hora tá desse jeito, mas no 15 minutos, né, no 5 minutos, essa movimentação foi mais de 10, 15%, que era tudo que a gente precisava. Por isso não precisava despencar lá para baixo uma vez. Ele só precisava cair o tanto quanto a gente queria. Depois o preço caiu novamente e tocou na mesma região aqui, onde era uma resistência. Então, eu achei uma resistência de preço, onde tinha uma região onde o preço tocou várias vezes, junto do RSI. Então, no gráfico de 1 hora, isso daqui era uma resistência, região de resistência, e nos 5 minutos, a gente estava na resistência e ainda com o RSI estourado. Então, o RSI, ele estava nesse caso aqui em sobrevenda, mas a mesma coisa funciona aqui para compra. Então, o que eu fiz? Eu abri a minha operação a favor da tendência, a favor da queda. Eu cheguei aqui e abri uma operação de venda. E, bom, observação, a entrada ela vai ser mais assertiva se o RSI dos outros tempos gráficos, né, que estiverem acima, também estiverem em concordância. Então, se você abrir o gráfico de 15 minutos e ver que o RSI, ó, 15 minutos, RSI está estourado no 15 minutos. Nesse mesmo momento que eu entrei, no 15 minutos estava estourado e nos 5 minutos também. Então, opa, são dois tempos gráficos falando a mesma coisa para mim. Olha, tem resistência aqui, tem gente vendendo e o RSI
RSI tá estourado, né? Tá muito comprado. E aí foi venda certa. Então, basicamente, são 2 gatilhozinhos para sua entrada, né? 3. Tendência, RSI estourado em 2 tempos gráficos e alguma resistência ali próxima à região. Então, você tendo essas 3 coisas, você consegue fazer excelentes trades. Tem algumas observações aqui, né? E tem um stop loss também. Mas uma coisa que eu lembrei, eu tenho uma estratégia chamada Scalp Dojo. Vai ter um vídeo aqui dessa estratégia que é bem similar com isso aqui que eu tô falando para você. Onde eu tenho um grupo, eu vou deixar um print aqui, onde nesse grupo eu tenho um robô que ele fica aqui dentro do mercado, ele fica aqui dentro e ele fica varrendo e buscando todas as moedas que estão com RSI estourado. Então, no lugar de você ficar procurando trades, você pode simplesmente entrar dentro desse grupo no Telegram, desse bot, você pode assinar e basicamente vai ter uma aula lá explicando essa estratégia que é bem similar a essa daqui e você vai receber alertas dentro do Telegram de vários ativos, várias moedas, alertas que nem esse daqui, para você pegar operações de compra e de venda em ativos. Então, você pode abrir o gráfico e ficar procurando ativos ali que estão com RSI, ou você pode simplesmente ter esse bot que vai ficar lá, tipo, alertando você, olha, moeda tal, RSI estourado. Eu vou deixar o vídeo depois sobre essa estratégia aqui, tipo Scalp do agiota, e basicamente o grupo funciona assim. A cada 5, 10 minutos, o robô fica olhando o mercado inteiro e assim que ele acha um ativo com RSI em sobrecompra ou em sobrevenda, ele manda pra gente nesse grupo. Aí eu consigo abrir o gráfico da moeda rapidamente e verificar o que está acontecendo para que eu possa pegar o trade e entrar dentro do trade. Então você pode assinar para você receber esses alertas e você buscar operações que nem essa. Eu vou deixar o link do meu suporte aqui embaixo também, você pode falar com ele para tirar suas dúvidas. Não fica mandando várias dúvidas no Instagram, porque às vezes eu não consigo ver as mensagens, então não levem a mal, eu não consigo ver sua mensagem lá. Eu tenho um suporte que está à sua disposição exatamente para assinar as suas dúvidas. Mas caso você queira por conta própria ficar buscando esses ativos, você pode abrir o gráfico e ficar olhando ativo por ativo. E bom, eu acho que deu para entender a entrada e a estratégia, mas tem alguns detalhes aqui e observações, que é o quarto passo e uma das coisas mais importantes, que é aquilo que vai salvar a sua vida. O alvo dessas operações e o stop loss, né? Onde é que eu saio da operação e o quanto eu coloco de perda. Bom, basicamente, alvo e stop loss. O alvo, como uma operação que basicamente vai ser um day trade, como a gente entra na sobrecompra, né, do ativo, nesse caso eu entrei na sobrecompra, eu sairia na sobrevenda. Então, eu vou mostrar de um jeito aqui para que fique mais claro para você, usando o mesmo exemplo da operação que eu fiz. Como eu entrei exatamente nesse ponto aqui, onde o RSI estava aqui e o ativo estava na resistência, eu saí dessa operação exatamente aqui embaixo, onde o RSI, perdão, eu entrei na sobrecompra, né? Eu entrei na sobrecompra do ativo, eu saí aqui na sobrevenda, quando o preço também estava no suporte. Então, isso aqui era um suporte e também uma região de sobrevenda e eu peguei e saí da operação. Então, basicamente, eu surfei em cima desse movimento aqui, ó, mais ou menos. E depois ela subiu, estourou de novo e continuou caindo, ó. Então, uma linda queda. Então, basicamente, você deve encerrar a operação mais próximo possível do suporte ou de uma resistência, depende se está fazendo a compra ou a venda, ou no extremo do RSI. Se você entrou na sobrecompra, você tem que sair na sobrevenda. Se entrou na sobrevenda, sai na sobrecompra. E basicamente o seu stop loss, ele deve estar 2% a 4% acima da sua entrada. Então, bora dar um exemplo bem claro aqui. Eu entrei exatamente nesse ponto aqui, ó. Deixa eu até ver, mais ou menos aqui, é 21.15, né? 00021.15. Como isso aqui é na região de resistência, o meu stop loss, ele ficou mais ou menos um pouquinho, 2% acima disso daqui. Porque como eu sabia que isso aqui era uma resistência e por isso poderia tocar aqui e voltar, então, da região que eu entrei, eu coloquei 2% acima, porque eu sabia que era muito improvável que o gráfico fosse 2% acima, porque ele já estava muito sobrecomprado e já tem uma resistência aqui. Então, quanto melhor você entrar, quanto mais estourado tiver o RSI, quanto mais dentro da região de resistência, menor vai ser o seu stop loss, menor vai ser o valor que você arrisca perder aqui dentro dessa operação. Então, o seu stop loss, basicamente, ele sempre vai estar escondido atrás de um suporte ou de uma resistência, depende se você entrou na compra ou na venda. Não é uma regra, entendeu? Mas como eu uso a alavancagem de 10 vezes, nesse caso aqui eu usei 2 a 4%, né? Depende muito do ativo que você está operando e também da alavancagem. Algumas possíveis observações muito importantes, tem algumas outras, mas não dá tempo de falar aqui nesse vídeo, mas isso aqui basta para você. É muito importante que você pegue a entrada no mais extremo do RSI possível, pois o stop ele vai ficar curto, entendeu? Então, se eu tivesse entrado aqui embaixo, né, tipo aqui embaixo e colocado o meu stop aqui, seria mais de 5% de stop loss. Então, quanto mais em cima, quanto mais extremo tiver, melhor para você. E tem que colocar stop loss, é uma regra. Porque caso o preço tivesse continuado a subir um pouquinho aqui para cima, o RSI ia subir um pouco mais, ia estourar um pouco mais e ia ter um ponto melhor para pegar a operação. Então é importante que você tenha um stop curto, porque se você tomar stop, você sai logo da operação e depois você já abre outra operação. Só que você tem que tomar muito cuidado para não pegar um rompimento, né? Rompimento é uma reversão da tendência, que basicamente o gráfico ele estava com tendência de queda, né? No gráfico geral. E imagina que isso daqui é uma resistência do gráfico de 1 hora. Então, se isso daqui é uma resistência do gráfico de 1 hora, se o preço vem e rompe com tudo, com aquele candle gigantesco, verde, bonitão, isso daqui é um rompimento. Então, você vai ficar em
entrando em venda e o preço subindo, e você entrando em venda e o preço subindo, aí o preço rompe e vai lá para cima. Então tem que saber identificar o que é um rompimento para você não se ferrar fazendo isso daqui. Então tudo isso vem com tempo, estratégia e tempo de tela, entendeu? Tem que operar muito para pegar o feeling disso daqui. Eu acho que deu para entender, ficou uma coisa muito longa. Eu espero que você tenha entendido todas as informações, todos esses trades eu soltei lá no meu grupo do Telegram, então entra no Telegram que vai estar lá. Eu espero que nesse ponto você tenha se inscrito no canal, tá bom? Então, meu nome é Henrique, eu te vejo no próximo vídeo.